Uma relação de 25 anos em que meu marido não me procura mais e me trata com frieza. Tenho quase certeza que se envolve com mulheres. Ainda sou bem conservada e dizem que é muito bonita. Tenho 43 anos e, apesar de tudo, não temos brigas. Gostaria de saber se é errado eu terminar esta relação falida para procurar outra pessoa que me valorize para ser feliz. Temos 2 filhos universitários muito ausentes da rotina da casa. Ou você, Jorge? O que a literatura espírita nos apresenta, o que a gente encontra por aquilo que, principalmente, Emmanuel nos coloca sobre essa questão, Emmanuel que escreveu por Chico Xavier. Nós temos obras muito boas sobre isso, como Encontro Marcado, o Livro da Esperança, Na Era do Espírito, Justiça Divina. São obras muito boas para nos ajudar nesse sentido. E a grande lição que a gente tem para tirar é assim: o nosso primeiro movimento não deve ser o de sair. O nosso primeiro movimento deve ser o de resgatar aquilo que a gente já tem. Porque, de certa forma, seria até conveniente a gente dizer assim: eu não estou satisfeito desse casamento, vou procurar outro. Emmanuel mesmo tem uma frase em que ele coloca, muito boa nesse sentido, em que ele diz assim: todo aquele que, de alguma forma, procura encontrar em outra pessoa aquilo que não teve no casamento, porque quer deixar para ir atrás de outro que não foi compreendido, não encontrará paz. Então, diz assim, mano, todo aquele que procura uma outra relação porque não foi compreendido, não encontrará paz. Pode parecer até uma praga, né? Mas não é isso. É porque quando eu digo assim, eu não fui compreendido, vou procurar alguém. Aí eu procuro outro alguém, também não me compreendeu, vou procurar outro. Eu estou sempre atrás de quem me compreenda. E quem está atrás sempre de ser compreendido tem muita chance de ser infeliz. Então, a primeira movimentação que a gente tem que fazer é resgatar aquilo que é nosso. Porque quem casou com a gente há 25 anos atrás e está até hoje com a gente, também tem expectativa de ser feliz, porque ninguém casa para ser infeliz. Essa discussão sobre a manutenção ou não do casamento, ela precisa ser tomada com a presença do cônjuge. Avaliar de maneira madura se é isso que as pessoas querem, se é isso que se quer. Uma coisa que a gente precisa analisar dentro das nossas vidas é, quando eu me penso daqui a 10 anos, eu me penso junto desta pessoa. Eu, quando penso o meu futuro, eu enxergo a minha história ao lado desse alguém. Se você gostaria de envelhecer ao lado desse alguém, invista na relação. Invista. Vale a pena sentar, conversar. Porque, às vezes, nós temos muito a tendência de enxergarmos na relação doente os erros do outro. E a gente tem dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. Não estou dizendo que ele não tenha erro, mas a gente precisa se avaliar. Um terapeuta de casal aí seria maravilhoso para sentar, para conversar, para avaliar, ver o que está acontecendo. E quando você fala que os seus meninos eles estão alheios à questão do lar, é porque os laços estão muito frágeis, né? Quem sabe o grande desafio dessa existência não é você passar um fio e juntar todo mundo de volta. Isso é possível. Eu conheço tantos casamentos que pareciam por um fio para terminar e eles ganharam um fôlego e se reorganizaram mais para frente. Então, é muito importante que a gente se predisponha a repensar essa relação. Às vezes, a gente está dentro de uma relação que, por causa da indiferença, da falta de afeto do outro, a gente reage com agressividade, com reclamação, com intolerância, com falta de paciência.
E o outro do lado de lá diz, essa mulher é só uma perturbação. Vem para casa, ela só grita, só fala. E a gente acaba reagindo a um processo de rejeição, dando mais motivo para ser rejeitado. Então, entra num círculo vicioso de agressão mútua que acaba produzindo muito sofrimento. Joana de Ângeles tem 2 livros muito bons, que tem 2 capítulos ótimos sobre isso. Um é o livro Sol nas Almas e o outro é o livro Celeiro de Bênçãos. Um é o capítulo 34, o outro é o 35, mas eu não vou saber dizer qual capítulo de quem, mas é o Sol nas Almas, perdão, Sol nas Almas e Celeiro de Bênçãos, que fala sobre sinais de problemas no lar. Aí vai enumerando. A Joana ali enumera silêncio do casal, irritação quando chega em casa, falta de interesse pelo problema do outro, impaciência, brigas frequentes dentro de casa. Ela vai enumerando várias causas de conflito, tanto no Celeiro de Bênçãos como no Sol das Almas. Vale a pena, sabe, a gente tentar primeiro resgatar. E aí eu sugeriria a você, você procurar terapia de casal, para ver se consegue. 2, fortalecer o evangelho no lar. 3, tirar férias juntos para poder fazer um restauro desse casamento. 4, fazer o movimento de aproximação. Faça aquilo que agrada. Movimente-se, saindo do círculo vicioso, pois eu não vou fazer, pois agora não vou, pois agora também não vou fazer. Mude. Faça um experimento de mudar. Faça um experimento de ser agradável, de ser afetuosa, de ser uma pessoa que se movimenta, para ver se ele faz um movimento contrário na sua direção. Veja-se quebrando o círculo vicioso dessas feridas recíprocas, se o casamento não entra numa nova etapa. A gente primeiro tem que tentar. E depois, se a gente não conseguir, aí a gente pode pensar numa separação. E a minha sugestão é que, se você vier a separar, fique um tempo sozinha. Não saia de uma relação para outra. É muito ruim. É péssimo. Não deu nem tempo de você se organizar, saber onde foi que errou, o que pode ter dado errado para você não errar novamente. Não deu nem tempo. 1 mês você já estava com outra pessoa. Então, se você sair, fique um tempo sozinha. Não vá para a noite. Não tente provar que você ainda é atraente. Mantenha-se pelo menos por um período em silêncio afetivo, avaliando a sua vida, para que no futuro, se for o caso, você procurar uma outra pessoa sempre muito atenta para ver se a outra pessoa de fato não tem interesse apenas de fazer uma aproximação de você por interesses materiais, de patrimônio. Resgate primeiro, faça tudo o que você puder. Depois que você fizer tudo o que você puder e não der certo, aí você pode pensar numa separação. No livro da Esperança, no capítulo 76, no último parágrafo, diz assim: se você, na hora que pensa em separar, tem alguma coisa que você ainda não fez para salvar o casamento, então não separe. Vá primeiro e resolva o que você não fez, para que você tente todas as alternativas, para que a consciência não lhe cobre depois, porque você não tomou uma atitude que você poderia ter tomado para salvá-lo. Porque se é verdade, como diz a questão 621, que somos cobrados pela consciência, eu preciso pacificar a minha consciência. Eu tentei todas as alternativas e não consegui. Então, eu estou absolvido. Agora, se você, por algum motivo, não tentou tudo, há uma possibilidade de que haja uma frustração depois. O casamento termina e você fica vendo os casais e você diz, puxa, eu não tive essa sorte. Eu não fui feliz assim. E aí você não consegue se justificar porque não tentou tudo. Então, tente tudo. Evangelho no lar, oração com frequência, terapia de casal, férias, fazer todas essas coisas e a movimentação na direção do outro. Se mova na direção dele para que você tente todas as cartas, para que, se for o caso, depois você poder dizer, eu tentei tudo.